Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel. Estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 173, com o tema Ante a Luz da Verdade. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é o nosso companheiro Caio Pavão. Bom estudo e boas reflexões para você, Caio. Olá, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Jesus por Emmanuel. No episódio de hoje, nós iremos ler e analisar a mensagem de número 173, intitulada Ante a Luz da Verdade, do livro Fonte Viva. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Neste capítulo, o benfeitor Emmanuel nos chama à reflexão de qual é e qual deve ser a nossa postura diante da verdade. O primeiro ponto para iniciarmos a nossa reflexão é compreender que a verdade emana de uma fonte sublime e superior, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Após a nossa criação e durante o processo de evolução do espírito, esta verdade vem sendo nos apresentada pouco a pouco, como alguém que vai abrindo uma janela de um quarto escuro para que a luz entre e ilumine e esclareça. É muito importante entendermos que, se no quarto escuro alguém abre a janela ou a porta de uma vez, aquela luz que entra nos encandeia, nos perturba, nos deixa perdido. É exatamente por isso que a luz deve ser liberada de pouco a pouco, para que a nossa pupila vá se adaptando e não perca o sentido.
fazendo com que a luz que entre possa nos auxiliar e não nos atrapalhar. É fazendo essa analogia que compreendemos que aquilo que nós sabemos hoje consiste em um ponto muito pequeno da verdade universal. Mas é verdade. O importante é compreender que ninguém é detentor da verdade absoluta. E o que os povos, as pessoas tendem a fazer é defender com unhas e dentes aquele mísero pedaço de verdade que recebe, difamando, acusando, combatendo, digladiando com o outro, não respeitando o seu ponto de vista. Dessa forma, nós, como o próprio benfeitor Emmanuel nos coloca, somos prisioneiros do ponto de vista. O que mais nós vemos hoje é polarização. O que mais nós vemos hoje é ataques entre verdades, como se o importante fosse defender aquela verdade com unhas e dentes, com agressividade, com falatório, com discursos. O Espírito Bezerra de Menezes, ele nos diz que o mundo precisa de muito mais exemplos dignificantes do que palavras retumbantes. Se o teu viver, se o teu exemplo não coaduna com o que você acredita, de nada vale aquilo que você fala. E é exatamente por isso, por nós não nos prendermos em pontos de vista, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta itens muito interessantes. Quando questiona, fora da igreja não há salvação? Fora da verdade não há salvação? E, inclusive, sobre esse aspecto diz, é um erro quem pensa que fora da verdade não há salvação. Porque nem a própria doutrina espírita pode se considerar detentora da verdade absoluta. O certo de pensar é, fora da caridade não há salvação. Pois que esta é a única verdade libertadora. É aquela que conhecemos na atividade incessante do bem. Então é muito importante nós compreendermos e percebermos o sentido da vida. O sentido da vida é crescer em serviço, como nos diz Emmanuel, e em burilamento constantes. E é exatamente por este motivo que nós não devemos nos apegar a ponto de vistas, não devemos nos considerar detentores da verdade absoluta, porque ainda há muito para se conhecer e descobrir. E ante a luz da verdade, devemos extrair aquela que é a mais sublime de todas. Todo homem que quer crescer, conquistar a paz do coração, a harmonia íntima, a elevação, deve praticar a bem e o amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Toda a lei e o profeta se encontram contidos nesses dois mandamentos. Por esse motivo, precisamos compreender como o Emmanuel nos diz bem no final desta mensagem. Devemos agir mais e falar menos. Que Deus nos abençoe. Muita paz e muita luz a todos.
Agradecemos Caio pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 173. Amanhã estudaremos o capítulo 174 com o tema Mãos Estendidas. Quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é a nossa companheira Linda Auria Araújo. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal do YouTube. Muita paz a todos.